Meus amados aqui do canal, a paz de Cristo Jesus. Hoje nesse vídeo eu quero falar sobre arrependimento. O que é arrependimento? Bom, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, no verso de número 19, diz assim: Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Amém. Glória a Deus por esta palavra poderosa, por esta palavra nobre da parte do Senhor. Arrependimento é algo muito grande, muito forte, muito transformador. Você nota que quando as pessoas elas se convertem a Jesus, primeiro elas o quê? Se arrependem dos seus pecados. Veja bem, aqui diz que aqui fala do arrependimento e fala da conversão. Então, se arrepender e se converter são duas palavras parecidas, mas com significados diferentes. Alguns conseguem se arrepender dos seus pecados, mas não conseguem o nível da conversão. E ninguém pode se converter sem que antes, primeiro, claro, tenha se arrependido. Está entendendo? Alguém que é convertido a Jesus já se arrependeu, porque não se pode a pessoa ser convertida sem que antes tenha se arrependido. Então a palavra de Deus, ela fala que primeiro se arrepende, depois se converte. Se alguém disser assim, olha, eu me converti a Jesus Cristo, eu tenho tantos anos que sou convertido. Mas, se essa pessoa ainda não se arrependeu dos seus pecados, então ela não é convertida. Porque se converter, meu irmão, é mudar o caminho, mudar a trajetória. Se você mentia, você não mente mais hoje. Se você roubava, quando se converte, não rouba mais. Se você praticava o adultério no passado e você se converte, você não adultera mais. Então, se converter é você ser transformado como se fosse da água para o vinho. As pessoas que ainda têm dificuldade em abandonar as práticas anteriores a Cristo, ela não está ainda convertida. E algumas pessoas também que não conhecem a palavra de Deus, que ainda estão no mundo, elas acreditam do jeito que elas acreditam, não como a Bíblia diz, que elas estão bem com Deus, tá? Quando elas morrerem, certamente serão salvas, pois elas não praticam roubo, elas não traem as suas esposas, ou os seus esposos, no caso das mulheres, elas trabalham direitinho, pagam as suas contas, os seus impostos, etc. E aí essas pessoas se auto-julgam como pessoas boas, né? Mas a palavra de Deus diz que não há gente boa nessa terra. Bom, só Deus. Então, por mais que eu estude, que eu seja uma pessoa que deu alegria ao pai e à mãe, que eu nunca bebi, que eu nunca fumei, que eu nunca usei drogas, uma pessoa decente na sociedade, aos olhos do povo, do ser humano, eu sou uma pessoa decente. Ainda assim, eu não posso dizer que sou uma pessoa boa. Bom, só Deus. E é daí, por isso que surge a necessidade de eu me arrepender e de me converter a Jesus Cristo. Muitas pessoas estão vivendo nesse engano. Elas dizem assim, eu nunca fui a uma delegacia. Eu nunca briguei com ninguém. Eu não tenho inimizade com ninguém. O que eu compro, eu pago.
Eu sou uma pessoa decente, nunca fui processada. Eu nunca tive problemas com os meus filhos, confusão, inimigos dentro de casa, fora de casa, etc. E aí essas pessoas, elas dizem que não precisa ir para a igreja, por exemplo, porque já é uma pessoa boa. Elas acreditam que para ir para a igreja, para ser crente, né, tem que ser uma pessoa que já errou muito para poder se consertar e buscar a Deus na igreja para ver se vai para o céu. Mas que elas que nunca erraram estão salvas, quando morrerem já estão asseguradas no céu. Esse é o grande engano, porque ninguém consegue ser salva pelas suas próprias obras, pela sua bondade própria. Tem que se arrepender e depois se converter a Jesus Cristo. O texto diz que o texto sagrado diz que quando a pessoa se arrepende, pede perdão a Deus pelos pecados, Deus é fiel para perdoar. Você sabia que quando você erra com alguém, você acaba tendo algum desentendimento com alguma pessoa, alguma falha, algum problema com alguém nessa terra? Essa pessoa que se sentiu ferida, ela tem dificuldade em esquecer o que você fez contra ela? Você sabia que o ser humano tem dificuldade em perdoar o outro? Às vezes, ou muitas vezes, elas aparentemente dizem assim: tá certo, deixa pra lá, tá perdoado. Mas no coração fica aquela mágoa, o ressentimento. Você sabia disso? Que elas, na verdade, não perdoam mesmo? Mas a palavra de Deus diz que o Deus que você deve conhecê-lo, o Deus que nós servimos, é o Deus que perdoa pecados. E ainda que você não acredite, ainda que muita gente não acredite que você foi perdoado, Deus pode perdoar. E quando Deus perdoa, Ele joga os pecados da pessoa no mar do esquecimento. Não fica jogando em rosto que você errou, que você pecou. Perdoa uma vez e uma vez está perdoado para sempre. Então, se você chegou a esse vídeo até agora, e se você não aceitou Jesus como seu Salvador, acredite, você precisa se arrepender dos seus pecados. E se você acha que você é perfeito para não se arrepender de pecado nenhum, porque você não errou, nunca pecou, a Bíblia diz que todos pecaram. Entenda isso. Seja mais humilde e acredite que você precisa se arrepender dos seus pecados. Cada um de nós devemos orar a Deus todos os dias, pedindo perdão pelos nossos pecados. Se você está comigo até agora nesse vídeo, eu peço o like e a sua inscrição. Vídeo todos os dias aqui no canal, para edificação da sua fé. Deus te abençoe em nome de Jesus.